Muito boa tarde, como vocês estão? Prontos para falarmos de macarrons? Vou deixar alguém entrar aqui. O Instagram começou a avisar agora que eu estou ao vivo. Então, eu separei aqui alguns itens essenciais para falar com vocês sobre macarrons. Boa tarde, meninas. Vou pedir a gentileza, se vocês conhecerem alguém, né? Você não faz doce, mas você conhece alguém que tem o dom, que tem a mão, que gosta de fazer doce, ou que precisa de fato em 2024 fazer diferença na sua vida, na sua renda, eu vou pedir encarecidamente que você encaminhe essa live. É uma oportunidade de pessoas amigas, pessoas próximas vislumbrarem uma saída. Então, hoje a gente vai falar de macarrons. Eu separei bastante conteúdo aqui pra gente falar hoje. Então, aproveitem, preferencialmente, peguem um papel e uma caneta. Até na abertura do curso da Escola de Macarrons, eu ensino vocês a como assistir às aulas, né? Eu sei que há muita gente aí, muitos de vocês procrastinam para assistir no online. Eu sou uma pessoa que procrastino, então ali eu entrego alguns métodos já para você parar 20 minutinhos por dia e assistir o meu curso, tá? É muito importante quando a gente vai fazer uma mudança de vida, de postura, de venda, de agregar valor no nosso produto, a gente esteja disposto a pagar o preço. Pagar o preço você não vai se esfolar, não vai se acabar, não é nada disso. Mas a gente precisa encarar novos desafios com mais vontade, com perseverança, com um novo, como eu poderia dizer? Um novo posicionamento. A gente não muda o que está dando ruim, o que está de mal a pior, se a gente permanecer do mesmo jeito. Então, olha só, hoje o que eu quero falar com vocês é sobre o roteiro dos macarrons. Michele, eu não sou da confeitaria, ou eu sou da confeitaria e nunca fiz macarrons. Então, vamos lá. Primeiro, eu preciso te falar que não foi e nunca será o macarrão quem irá te escolher. É você quem está se dando a oportunidade de evoluir, de fazer uma transição de carreira, de agregar valor ao seu negócio ou o que quer que seja, uma realização pessoal em fazer macarrons e dispor disso em uma venda. Levar valor através de entrega de um bom produto, de um produto bonito, de um produto com mais de 500 anos de história e de um valor rentável, tá? Então eu falo que não sou eu o macarrão que me escolhe, eu escolhi fazer macarrons. E desse produto tão chiquíssimo, eu continuo deixando ele no pedestal que ele tem. Então, olha, nunca fiz macarrão, Michele, já trabalho com a confeitaria. Não, Michele, não trabalho com a confeitaria, mas quero fazer macarrons. Então, você precisa internalizar, eu tenho um roteiro, tá? É muita coisa, vai anotando. Quando a gente começa a fazer macarrons, você sim vai precisar de uma receita, né? Equilibrada, testada, né? Por quê? Porque eu não vim aqui com uma receita que eu peguei na internet e fui adaptando. Sim, de fato, eu fiz um curso em Paris. Dessa receita de Paris, que eu aprendi em 2017, houve muitas alterações em razão das minhas mudanças e da minha prática, por ter morado e feito macarrons em Rondônia, no Mato Grosso do Sul, no Distrito Federal e no estado de São Paulo. Então, é prática que a gente vai ajustando de acordo com as intempéries e também aos produtos que a gente encontra. Boa tarde, meninas. Então, assim, primeiro, você precisa ter em mente, nunca fiz macarrons. Você vai começar a fazer macarrons e você não vai parar, tá? Você vai começar e terminar. E nesse começa e termina, o que tem ali dentro?
Você tem uma receita que é equilibrada e testada, que isso a gente tem na escola de macarrons. Se você já fez outro curso, o que eu te oriento? Nesse curso você tem o chat, que você pode ali rever algum processo. Então, assista a aula, assista as aulas de erros, é muito importante os erros. E não havendo ali a resposta, você precisa questionar sua professora, tá? No nosso curso, na Escola de Macarrons, todo mês de fevereiro a gente tem os encontros ao vivo. Pelo Zoom, então todo aluno recebe o link na plataforma antecipadamente com 2 dias antes da data. Já temos a agenda dos ao vivos. Você entra, pega o link e vai estar comigo ao vivo para sanar suas dúvidas, e em alguns dias específicos a gente vai fazer mão na massa mesmo. Michele, tá faltando aquele detalhe da macarronagem que eu quero que você fale para mim ali e para a turma. Então eu vou pegar ali todas as dúvidas dos alunos naquele primeiro encontro, e é aquilo que a gente vai levar para mão na massa. Tem essa aula. Mas tá tudo gravado, tudo. Então, comece por aqui, minha história, como ela pode te ajudar, tudo certinho. Então, voltando aqui para um roteiro de macarrons, qual é a lógica? Ter uma receita boa, e aí você precisa internalizar o que vai acontecer a hora que você começar a fazer macarrons, entende? Você tem a receita, você vai fazer o seu mise en place. O mise en place não é só pesar os ingredientes, quer dizer colocar em ordem. Então, eu vou pesar as minhas claras, eu vou pesar o meu tamportã, eu vou separar o meu açúcar, né? Eu vou separar a minha calda, deixar tudo prontinho. Vou deixar minha batedeira limpa, sem um traço de gordura. Eu vou deixar os meus tapetes limpos, sem nenhum traço de gordura. Eu vou deixar o meu forno limpo, com um termômetro dentro, caso seja um forno a gás, caso seja um forno de bancada, um forno elétrico, tá? Se não tem um forno com termômetro digital, você precisa daquele termômetro pequeno para você conhecer o seu forno. Então, além disso, vou deixar a espátula limpa, pronta ali na minha mão. Vou deixar o saco de confeitar com os bicos de confeitar abertos, bico no lugar, travado, redondo, dentro do pote que eu apoio o meu saco de confeitar. Que mais? Vou estar com os meus tapetes marcados ou não. Eu estarei com o meu forno pronto, pré-aquecido. Tudo tem que estar redondo. Porque a hora que você ligar a sua calda e ligar a batedeira, nada mais para. Entende? Então, eu vou ligar, vou colocar as minhas claras na batedeira. Na minha panela vai o meu açúcar e a minha água, que eu farei a calda para verter no meu merengue, que a gente vai fazer a base do merengue italiano. Enquanto isso, em um bowl grande, eu tenho a minha farinha de amêndoas, em proporção igual ao açúcar de confeiteiro, e uma segunda parte de claras, tá? Uma pasta, né? Farinha de amêndoas e açúcar e a clara, a gente forma a pasta de amêndoas. E aí, eu estando com isso tudo pronto, eu vou disparar. Que é o quê? Ligo o fogo da minha calda. Deu uma temperatura lá específica. Ligo a minha batedeira. Minha batedeira vai chegar num ponto, o meu merengue, uma espuminha. Aí, eu vou estar na temperatura exata da minha calda para verter a minha calda no meu merengue, nas minhas claras. E vou bater o meu merengue até ele estar no ponto que... Qual é o ponto correto do merengue, Michele? É um ponto elástico, não é um ponto quebradiço. O merengue não pode estar quebrando. Ele é elástico, ele é mole, não é duro. Ele tem um termo que eu uso e agora me fugiu. O merengue, ele é... ele é elástico. Não é esse o termo que eu uso com vocês, mas agora aqui é tanta coisa e me passou. Você entende que você precisa estar com todo o processo pronto?
Então é isso que vai acontecer se você nunca fez macarrons. Você vai estar com seus ingredientes prontos, com sua batedeira, com seu forno, com os termômetros à mão, saco de confeitar já com o bico travado para receber a sua massa de macarrão. Você vai pingar os seus macarrons e depois do descanso vai levar para a sala. Isso tudo, a hora que a gente começa, muito obrigada. Merengue flexível, né? É um merengue extremamente brilhoso e flexível. Não pode estar com nenhuma partícula de clara, quebradiça, maleável, Kika. Isso. Maleável. Obrigada, meninas. Não pode estar quebradiço, porque vocês precisam entender o que? Quando eu deixo o meu merengue muito duro, com aquele pico bem firme, sabe? Super firme, o que acontece? A gente já tá ali chegando no ponto do merengue colapsar. O que é isso? Eu bati demais. E as minhas cápsulas, as minhas proteínas que encapsularam o ar, ao eu mexer, juntar farinha de amêndoas e o merengue, elas vão colapsar e vão quebrar, vão se romper. Mas não romper de diminuir a quantidade de bolhas, romper de colapsar mesmo, a clara voltar ao estado líquido. E isso a gente tem, consequentemente, um merengue instável. É muito limítrofe esse ponto, entende? Mas é visível. Se vocês viram as claras quebradiças por cima, passou, mas tenta fazer. Ou faz outro merengue. Eu recomendo que você comece o merengue, porque é muito mais fácil você começar um merengue de novo do que juntar esse merengue na pasta de amêndoas e perder tudo, entende? Mônica Almeida, o que você chama de bico travado é um adaptador? Não, eu posto depois isso para vocês, porque tem gente que pede para comprar bico de travar, travador para bico, não é nada disso. A gente coloca o saco de confeitar aberto, coloca o bico, gira e trava dentro do próprio bico. Eu tenho um vídeo desse e vou repostar aqui para vocês verem. Se passou o ponto, faz suspiro. Isso, Kika. Muito bom. Faz plaquinha de suspiro para fazer pavlova, faz outras coisas, não faz macarrão. Então, a gente falou desse processo inicial. E aí, a hora que a gente está falando desse processo inicial, é isso que eu falei para vocês. Vocês vão começar a fazer macarrons e vão terminar. Foi pro forno? Respira. Tá no forno? Não tem o que fazer. Ali, naquela hora, tudo vai ser evidenciado, tá? Tudo vai aparecer. Se o merengue foi batido rápido demais, vai ficar torto. Se o merengue bateu de menos, você não vai ter estrutura para o macarrão subir. E aí, a gente vai para os erros e vê isso tudo. Fê Farini, como saber que o merengue está no ponto certo? Fê, eu fiz a aula de merengue com vocês que já saiu, né? Então, o merengue italiano, ele precisa ser flexível, maleável. Então, tendo a proporção correta de um merengue italiano, né, que você vai fazer, você vai tirar ele, né, ver o ponto, ele não vai ficar um ponto duro pra cima, aquele pico, né? Ele fica um piquinho assim caidinho, meio molinho. E a hora que você levanta e gira, ele gira no seu batedor. Ele é molinho, flexível, mas não cai, não é molengo, entende? Ele é maleável, super brilhoso, tá? E mais detalhes, é lógico, que a gente tem no curso. E tava na aula que vocês perderam. Vou pensar. Vamos ver se na aula de segunda-feira, de mão na massa, vem uma alma boa me iluminar para passar isso de novo. Mas não sei, acho que vocês já perderam a bola. Vamos ver. E aí, falando desse trâmite todo, eu quero falar com vocês sobre duas coisas específicas que eu falei aqui. A farinha de amêndoas e a clara, né, para o macarrão. A farinha de amêndoas, todo mundo fala, Michele, mas eu vou comprar uma farinha de amêndoas tão cara.
Gente, as farinhas de amêndoas a granel também não estão baratas. Eu recebi ontem mesmo aqui a mensagem de uma seguidora que ela falou que no interior onde ela mora tá R$ 117 o quilo da farinha de amêndoas. É muito caro, né? A Empório Temperini, eu acho que tá na média de 109, se eu não me engano. Então, chama eles no WhatsApp. Tem o frete? Tem, mas compra uma quantidade maior, né? Acho que vai te ajudar. E o que eu quero te falar da farinha de amêndoas? A farinha de amêndoas é muito sério. Muito sério mesmo. Então, Fê, se aí tá R$ 100 a farinha de amêndoas, eu penso o seguinte. Se for a granel, sabe? Se for a granel, eu acho que não compensa comprar a R$ 100. Eu preferiria te falar para gastar um pouquinho no frete de uma farinha de amêndoas confiável do que você ter mais dor de cabeça. Mas aí eu vou te falar no geral. Bom, quando eu comecei, eu descobri o Empório Temperini só em 2020, na pandemia. Em 2017, quando eu comecei a fazer macarrons, eu morava em Rondônia. E, gente, eu fui para Paris, ninguém me contou que tinha que ser uma farinha de amêndoas especial. Paris, Europa, tem farinha de amêndoas boa. Entende? E eu nunca fui de ficar em Google procurando pelo em ovo. Eu não sou dessas. Eu não dou ideia para maluco. Eu aprendi, eu vou fazer com o que eu tenho. Então, ela falando que sai 94 da Empório Temperini. Isso. E eu tenho cupom de desconto. Depois eu vou postar pra vocês nos stories. Não sei, eu acho que eu já postei, né? Vou repostar. Tá no grupo do WhatsApp o cupom de desconto, mas eu reposto aqui nos stories depois. Então, o que eu fazia? Eu comprei uma farinha de amêndoas que tinha lá no interior de Rondônia e fui fazer macarrons. E aí você começa a ver os problemas que acontecem. Só que eu não sabia que era farinha de amêndoas. Então, uma farinha de amêndoas muito oleosa, mais amarelada, mais grossa, aquela que você junta assim, ela fica toda unida, venceremos. Basicamente, ela vai dar aquele efeito de lente de contato, que é aquele macarrão que parece brilhosinho em cima, tem até um pezinho, um pouco levantadinho assim, mas tem um pezinho. Só que a hora que você levanta, ele tá chapado aqui, parece uma lente de contato. Ele fica assim, totalmente côncavo. Então, isso é uma característica muito grande da farinha de amêndoas, muito oleosa, tá? E aí, o que eu faço, Michele? Eu só tenho esse acesso, não quero comprar da Empório Temperini agora, eu gosto também da farinha de amêndoas da Bela, uma farinha de amêndoas muito boa, da Bela, me acha aqui, tá? Adoro sua farinha de amêndoas. Caluzne, maravilhosa, perfeita, né? E aí, eu só tenho essa farinha de amêndoas ruim. Deu esse problema, Michele, já tá aqui. Bom, primeiro, deu errado seu macarrão. Não vai jogar fora, faz uma torta com ele, né? Bom, a torta de macarrons é no dia 15 de fevereiro, a nossa aula, para os alunos inscritos na escola de macarrons. Então, nós faremos uma torta de macarrons, uma base de macarrons, que deram errado, mas que não é ruim, né? É perfeito, é o melhor ingrediente da vida, um macarrão. Com uma base de namelaca, um pralinê de avelã, que vocês farão, um pralinê de avelã, e uma ganache montée. Então, essa torta de macarrons, para vocês usarem as casquinhas de macarrons de vocês, será ao vivo no dia 15 de fevereiro para todos os alunos inscritos. E aí, o que eu vou te falar? Primeiro, você precisa ver a granulometria da sua farinha de amêndoas. Se for uma farinha de amêndoas grossa, eu vou pedir para você processar essa farinha de amêndoas, passar na peneira e depois levar para secar essa farinha de amêndoas, tá? Sim, você vai ter esse trabalho, né? Não é uma farinha de amêndoas boa.
Então, você precisa fazer isso. Não faço isso com a farinha de amêndoas do Empório Temperini. Na verdade, nem na peneira eu passo. Eu só faço. Não tenho mais paciência para isso. Não dá. Eu estava fazendo em Dourados, Mato Grosso do Sul, que foi o último estado que eu morei antes agora de São Paulo. Eu fazia na semana 400 macarrons. Era o meu foco, era o meu objetivo. Eu fazia 400 macarrons para atender aquela semana. Pegava as tortas que eu gostava e eu recebia e eu só fazia. Nada de passar em peneira, nada de nada. Eu fazia macarrons só. E era o meu limite e eu sempre optei por vender no varejo. Não gosto de pegar festas grandes. Até porque para a venda o cento eu uso a base de R$7 a unidade de macarrons. E o macarrão individual são R$9. Então eu optei sempre por fazer no varejo e ser um rastilho de pólvora. Uma pessoa, uma família experimentou um bom macarrão, esquece, você não vai dar conta. E eu, de fato, não dava conta, mas eu coloquei o meu limite. Trabalhava também ali na escassez. Era 400 macarrons. Por quê? Porque sábado eu não trabalhava. Eu queria estar com a minha família, com o meu esposo. A gente viaja bastante. São as minhas regras. Vocês entendem? Isso vocês vão entender lá dentro do curso. Eu tenho as minhas regras. Eu gosto de viajar, eu gosto de estudar fora. E eu tenho as minhas regras pessoais. Então, eu tenho o meu custo, eu tenho o meu valor. Em Brasília, Distrito Federal, eu nunca tive loja física, sempre trabalhei apenas com encomendas. E o meu macarrão era o mais caro de Brasília. Então eu nunca me baseei pelo preço de ninguém. Aqui no Rio de Janeiro eles vendem a partir de R$5, tudo bem. Eu sempre tive o meu valor. E sobre valor, a gente tem uma aula específica lá, o seu valor. A confeitaria é muito subjugada, falei isso para vocês. Quando eu saio do direito e venho aqui para a confeitaria, eu tive essa recepção. Me falaram assim, você vai deixar o salto do direito para esquentar a barriga no fogão, para virar quituteira? E eu vim para esse lugar aqui com um preconceito, entende? Porque todo mundo vem e pede um desconto, a família pergunta se pode trazer os ingredientes, né? E por sorte minha, quando eu comecei a confeitaria, eu estava a 2.000 quilômetros da minha família e de qualquer índice de parente ou amigo. Eu não tinha 1 metro quadrado, não tinha a 100 quilômetros, a 500 quilômetros, a 1.000 quilômetros, eu não tinha um conhecido. E eu não dava conta de vender macarrons em uma cidade que nunca ouviu falar de macarrons. Vilhena, interior de Rondônia. E naquela época, 2017, o meu macarrão era R$5, né? E eu vendi muito macarrão, sem dar conta. E eu sempre estive em cima do meu salto, que eu adquiri lá no direito. Mas não estou falando isso para vocês, que vocês precisam disso. Mas a gente precisa, no fundo, a gente precisa se valorizar, a gente precisa criar uma armadura, a gente precisa estar bonita aqui na frente, a gente precisa mostrar competência, porque nós não somos competentes para muitos. Então é aqui, nessa vitrine que é o Instagram, que a gente precisa se posicionar e estar em cima do salto, ainda que estejamos usando um Crocs. Você me entende? Porque eu te entendo. Você entende que quando eu venho aqui para a confeitaria, que eu deixo direito, andando lá de terninho, de salto, de escarpã, de bolsas e tudo mais, eu venho para a confeitaria, sendo que o meu esposo é funcionário público federal, e eu falo, eu vou ser confeiteira? Eu não quis tomar essa posição de coitadinha, ela não tem o que fazer. Porque é isso que a maioria de nós fazemos.
Ah, eu vou cuidar do meu filho e vou fazer um docinho para vender. E a gente tem vergonha disso, né? Então, além de trazer os macarrons aqui para vocês, que eu acho chiquíssimo e que eu vendo mesmo essa ideia, o mínimo que eu quero trazer... Dani, obrigada. Obrigada, Dani, saudade. A gente precisa marcar nosso café na escola, hein? Então, assim, além de trazer um doce chiquíssimo, de alto valor agregado, eu quero te trazer valorização, entende? A gente precisa fazer o mínimo movimento para que nós da confeitaria também estejamos em cima do salto, sabe? Sendo valorizadas. E eu, me desculpem, eu odeio estar assim hoje, de manga, sem manga. Eu acho que a gente precisa estar aqui impecável aqui na frente. Ah, Michelle, é mentiroso isso. Não, eu já mostrei para vocês como eu trabalho em casa. Meu uniforme para encomendas em casa sempre foi o quê? Uma calça e blusa Hering, branca, golinha. Eu tenho umas 10 blusas brancas e um lenço no cabelo. Não um lenço aqui, porque eu não gosto. Eu faço meu rabo de cavalo bem puxado e ponho meu laço aqui bonitão, caindo, emoldurando o meu rosto. Vou ver se eu tenho uma foto aqui depois para colocar para vocês. Mas a gente precisa estar bem, aparecer sempre bonitinha, sabe? Eu não gosto, e meu cabelo não tá nem comprido para tampar aqui os meus ombros. A gente precisa começar a mudar um pouco a postura, sabe? De falar, gritar e perder a valorização que a gente precisa, né? Prof, acho que será sucesso aqui na minha cidade. Ninguém faz. Ah, ela vai ser, né? Na verdade, macarrons, eu nem tinha ideia, mas as crianças assistem Ladybug. Gente, a hora que você fala que tá fazendo macarrons, e dentro do curso tem aula de impulsionamento do Instagram, porque me desculpem, algumas de vocês aí eu peguei vocês no laço, num anúncio de Instagram que eu faço, né? Que eu mexo com isso também. Há meninas que me mandaram perguntinhas, vocês estão aqui, tá? Eu já vou responder. Então, temos também uma aula para impulsionar como fazer os anúncios aí no Instagram, na sua cidade, na sua região. Análise de perfil para a gente arrumar esse perfil aí, localização, tem vários segredinhos aí que a gente tem uma aula específica no curso. E eu cheguei no seu perfil assim, que bom, Fê, foi meu, eu mesma que fiz, tá? Então, assim, ó, se vocês tiverem uma reclamação para fazer do anúncio, que a imagem tá feia, que alguém escreveu alguma coisa errada, foi tudo eu. Eu escrevi, eu editei, eu fiz a foto, eu fiz o vídeo, a culpa é minha, eu assumo, pode reclamar comigo mesma, com a minha equipe, por hora, tá? Então, assim, e é isso que eu também ensino vocês aqui no curso. A gente precisa dessa ferramenta e precisa saber usar, né? E não só estar aqui perdendo tempo no Instagram. Então, eu vou parar de encher linguiça aqui e vou continuar meu roteiro, porque, gente, a gente precisa de foco. A Kika só falou assim, minhas netas amam Ladybug, né? E falando em netas, eu tenho que falar uma coisinha só e a gente continua falando de claras. A maioria das minhas alunas são pessoas que não são da confeitaria, mas que já viajaram para fora, que comeram um bom macarrão, que já foram minhas clientes e compraram o meu curso de macarrons. E, inclusive, eu tenho uma delas, de 68 anos, que faz macarrons para a família. Então, você vai me perguntar se é possível fazer macarrons? Não vou nem responder, vou fazer o repost do áudio dela e do post que eu fiz dela falando. Michelle, uma senhora de 68 anos, estou passando para te agradecer porque eu fiz macarrons. Então, é assim, não me venha perguntar, você confeiteira, se você vai fazer macarrons, tá? Se você escolheu macarrons, você tá no lugar certo, acho que com a pessoa mais qualificada para você fazer macarrons. Sinceramente, tô me gabando? Não. Obrigada de nada. São 7 anos fazendo macarrons. Em todos os climas. 100% de umidade
e 20% de umidade em Brasília, que era seco, 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 seco. Que o macarrão, se você não tomasse cuidado no tempo de assamento, ele saía muito duro. E macarrão duro, gente, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. A Fabiana me perguntou isso. Macarrão duro, ressecou demais no forno. Coloca uma ganache mais molinha, mas vai ficar úmido, vai ficar umectante, gostoso, cremoso de novo? Não, não vai. Tá? Então, por isso tudo que a gente tem tempo de assamento, tem os testes para fazer se o macarrão tá bom, tá? E aí eu vou voltar aqui. Bom, falamos da farinha de amêndoas, se tiver grossa, se tiver oleosa, vocês vão fazer. E aí, como escolher essa farinha de amêndoas? Se é a granel, eu falaria para você comprar só um pouquinho para testar. Vê, passa na peneira, vê se tá muito grossa. Se tiver, vai processar. E depois de processar, que coloca no forno para secar a 100 graus. Não mais que isso. Mais que 100 graus, vai ganhar coloração e você vai ativar ainda mais a oleosidade, porque é uma oleaginosa, com calor extremo, entende? E o processo de forno reduz um pouco, mas é a umidade. Porque no processo a granel, a sua farinha de amêndoas está lá exposta lá naquele balcão lá, 3 dias, pegando... 3 dias é pouco, né? Uma vida inteira ali, pegando a umidade do ambiente. Então é isso. Posso fazer minha farinha de amêndoas? Eu recebi essa pergunta. Não, não faça. Não faça. Nós não temos um processador com velocidade suficiente para não aquecer essa farinha de amêndoas e ainda triturá-la na granulometria que nós precisamos. Então, não, definitivamente não vai fazer sua farinha de amêndoas, tá? Primeiro, porque você não pode comprar aquela amêndoa marronzinha e triturar. Você vai ficar cheio de casca. A farinha de amêndoas é um processo muito árduo. A gente precisa pegar a amêndoa marronzinha, colocar em água fervente, fazer uma imersão rápida, tirar, colocar no gelo, secar, tirar aquela película toda, voltar para o forno, secar, processar num processador extremamente rápido que não aqueça, né? Senão vai virar uma pasta de amêndoas. Então, não vai fazer sua farinha de amêndoas, você vai comprar pronta, tá? Ponto. Porque a gente precisa ter ideia que até essas farinhas boas que a gente compra aqui no Brasil, nenhuma são processadas aqui. São farinhas de amêndoas, no geral, espanholas ou americanas, entende? A gente não tem uma produção aqui que seja capaz de resolver esse problema. A maioria das marcas, inclusive brasileiras, que vendem farinhas de amêndoas, eles compram de fora, recebem num processo de importação e fazem a pesagem, né? Empacotam e vendem. Mas a origem, quando você vai ver a origem dessa farinha de amêndoas, ou ela é espanhola ou ela é americana, tá? Então pronto, você não vai fazer farinha de amêndoas, você vai comprar. Até porque fazer farinha de amêndoas, fazer macarrão, bem, desiste, você não vai chegar nisso. Tem o cupom de desconto para farinha de amêndoas? Tenho. Vou deixar nos stories depois, assim que a gente acabar a live, tá? Para vocês. E vamos falar de claras. Eu preciso contar um babado para vocês. Fortíssimo. Tem aluna aqui? Vamos ver. Tem aluna. Eu fiz uns macarrons esses dias, que até depois fiz a foto para torta de macarrons que eu vou dar para vocês no dia 15/2, que tá no feed a fotinha dela lá. Eu fiz alguns macarrons e deram errado. Por que deu errado? Eu não vou te contar. Porque essa eu descobri agora. E eu descobri porque algumas alunos da minha primeira turma da escola de macarrons vieram, 5 delas vieram de outros cursos. E aí eu contei isso lá no nosso Instagram fechado e elas ficaram passadas, ficaram beges. Porque inclusive uma das professoras falaram que esse erro era por conta da Clara, que tinha que trocar os ovos. Coitada da galinha.
E o que eu quero falar isso com vocês? Eu nem sei quem é a professora. Não sei, não quero saber. Tem raiva de quem sabe. O que eu quero te dizer, gente, eu fiz macarrão em Rondônia, no interior de Rondônia, numa cidade de 80 mil habitantes. Eu fiz no interior do Mato Grosso, em Sinop. Então, eu fiz em Vilhena, Rondônia, Sinop. Fiz no Distrito Federal, tinha acesso a farinha de amêndoas boa. Fiz em Dourados, interior do Mato Grosso do Sul. Então, eu fiz nesses lugares todos, usando ovos local. Eu não ia num produtor específico. Eu não ia numa granja. Eu ia no mercado. Onde é mais barato o ovo? É na feira? Ou é no mercado? Depende. Eu só comprava o ovo mais barato que tinha. Porém, o ovo fresco. Ovo fresco? Não. Ovo fresquíssimo. Tá? Então, cuidado. Às vezes na feira não tem a marcação ali da data do seu ovo. O mais importante é que seu ovo seja fresco. Ponto. Ovo vermelho, Michele, ovo verde, ovo amarelo, ovo branco. Pouco importa. Você vai fazer macarrons com o que tiver. Vocês precisam internalizar algumas coisas e muita gente passa medo em vocês. A maioria dos problemas não é porque a galinha colocou um ovo blá. Não é isso. Não é. A gente precisa ter discernimento que a gente só bateu de mais ou bateu de menos o merengue. Entende? Aquele ovo estava líquido demais e a gente precisava de mais um segundinho de batimento para chegar naquela textura, para verter a calda no ponto exato e sair aquele merengue perfeito. Não é o problema da galinha, do ovo. Não é. Não é. Outra coisa, gente, estou procurando sério a Prática e a Progás para fazer uma live técnica comigo. Por quê? Porque tem gente que fala que tem que trocar a assadeira furadinha. Não tem, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem. Vocês acreditam em tudo que vocês veem na internet. Tudo. Por favor, foco. Inspira, respira, sabe? Tenham consciência, vocês precisam entender o porquê e não achar desculpa para não fazer macarrons. Colocar, terceirizar a culpa de alguma coisa. Não é assim que ninguém vai ficar rico fazendo macarrão. E já vou falar. Michele, eu vou fazer o macarrão só porque eu quero ter o dinheiro. Você gosta de fazer macarrão? Não, não gosto, não suporto. Gente, eu não suporto fazer brigadeiro. Eu nunca na minha vida ficaria rica fazendo brigadeiro. Eu não suporto. Não suporto. Não gosto de fazer brigadeiro. Ponto. Então, se você não gosta de fazer macarrão, se você acha que você vai ficar rico só porque você quer dinheiro e porque ele é lucrativo, não precisa vir. Não precisa. Por quê? Porque você vai sofrer, você vai estar ali, gente, eu odeio fazer isso. Era como eu odiava estudar para concurso. Fui para terapia, fui para tarja preta, sabe? E eu ali insistindo estudar para concurso porque era bom, porque eu ia passar num concurso público e ia ganhar dinheiro. Não, eu faço 10 mil fazendo macarrão, não preciso fazer o concurso público. Só que a gente precisa estar bem onde a gente está. Gostar do que você se predispõe a fazer. E não sou eu quem vou fazer você gostar de nada, tá? Eu vou fazer você fazer macarrons. Vou te passar toda a minha técnica, toda a minha expertise desses 7 anos, nesses estados todos que eu fiz, com a farinha de amêndoas que eu fiz, de cada lugar, de cada processo, de qual a diferença de comprar uma farinha a granel e de comprar uma farinha já específica, qual dor de cabeça menos que você vai ter. Porque é isso, a gente escolhe as dores de cabeça que a gente vai ter ao longo do processo. Entende? Nem sempre você precisa de todas para todo momento. Por exemplo, no bônus, o bônus, algumas me perguntam assim, Michele, vai ter planilha de precificação? Não, a gente tem uma aula sobre valor, né? De valorizar mesmo a entrega do produto. Mas planilha de precificação, eu te indico a da Simone Melo. Inclusive, se tiver alguma aluninha aqui da Simone, eu estarei ao vivo com vocês em março para uma aula sobre Páscoa, organização, mas essas
essa sobre cronograma de Páscoa, as minhas alunas vão receber antes, agora em fevereiro. Então estarei lá também. Mas o que eu quero te falar é que, não, o meu curso, o bônus, para quem faz macarrons, é o curso de tiramisu. Porque a gente tem muita gema em excesso. E a ideia aqui, lembra que eu te falei no começo da live, que é manter em cima do salto? Então, é entregar um tiramisu. E muitas das minhas alunas falam assim, Michele, eu não vou fazer o biscoito de champanhe. Tudo bem? Tudo bem. Michele, eu não vou fazer o tiramisu porque aqui na minha cidade hoje está em promoção o mascarpone, então eu não vou fazer o mascarpone. Tudo bem? Tudo bem. E o que eu tô te falando disso é que a gente escolhe as brigas que a gente quer no dia a dia. Então, pro macarrão, hoje eu posso comprar uma farinha de amêndoas específica com o meu cupom de desconto, ter um descontinho, receber na minha casa uma farinha de amêndoas boa e ter menos dor de cabeça? Sim, farei isso, tá? Michele, eu não tenho forno de convecção. Eu vou te falar que nesse primeiro momento você vai levar um tempo maior para conseguir assar a sua receita de macarrons. É possível? É possível. Você vai precisar conhecer o seu forno, ter um termômetro de forno, né? E lá no começo das aulas tem falando como você vai testar o seu forno, né? Você precisa colocar um termômetro dentro, abrir a lateral do seu forno, ter certeza que ele tá naquela temperatura. E aí já vou responder uma dúvida de uma seguidora aqui. Que ela está online, que eu vi aqui. Mônica, qual a temperatura para assar os macarrons? Bom, a gente teve uma live que já saiu do ar. E lá eu falei para vocês, não sou eu ou você quem define a temperatura dos seus macarrons. Mas você pode começar a assar os seus macarrons numa temperatura de 120 graus Celsius. E dali a gente vai ter algumas nuances. Ou ele não vai crescer e a gente precisa de mais temperatura, tá? Ou ele vai explodir, né? Vai estourar o topo e você precisa de menos temperatura. E aí esse 120 é pra gente ter ali um equilíbrio e subir ou descer uma margem de 5 graus, tá? Por exemplo, o meu curso em Paris, os meus macarrons eu assei a 145 graus. Eu cheguei no Brasil e só explodia macarrão atrás de macarrão. E aí você vai testando até ajustar, né? Então, assim, a base é 120. E dali, na primeira fornada assada, você vai ver o resultado. Não cresceu tanto o pé? Você vai ter que aumentar 5 graus. Estourou? Diminui, tá? Então, por cima é isso, tá? Acho que já te dá um norte, tá bom? Mas hoje eu já não asso a 120, mas eu tenho uma aluna que assa a 130, a 118, a 120, 125, cada uma achou a sua temperatura dentro de uma base que nós estabelecemos, tá bom? Por quê? Influencia a altitude, umidade, processos, quão o seu merengue está no ponto correto ou não, entende? Várias coisas acontecem ali no meio, tá? E aí eu vou falar das claras só para fechar. Clara sempre fresca, 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 fresca. A clara fresca, a parte branca clara mesmo, ela é mais densa, né? Mais gelatinosa. Se o ovo tá velho, ele tá muito líquido, tá? E aí, uma dica a mais aqui, que eu nem falaria, é: nunca fiz macarrão, Michele. Tampouco dou conta do merengue. Porque muitas de vocês, até mesmo a fazer bolo, vocês mexem demais essa clara e ela separa, né? A gente tem espuminha, mas quando a gente abre embaixo a gente vê clara. Eu colocaria assim, como dica para você, colocar um pouquinho de cremor tártaro, tá? Michele, você usa cremor tártaro? Não uso. Mas eu tô te dando os artifícios que eu aprendi na minha formação, porque isso vai te trazer uma elasticidade maior. E eu não tô falando aqui, e quem é minha aluna sabe, não tem proibido.
tem a necessidade de cada aluno, tá? Tem você que mora no Nordeste, tem você que mora no Rio Grande do Sul, que são extremos de umidade, ou no Centro-Oeste, que é excesso de seco, né? Secura do Centro-Oeste ali de Brasília, uma região seca. Então a gente precisa ver e adaptar a sua necessidade. E isso a gente tem dentro do curso, explicadinho e tudo mais. Então, Michele, tá errado eu usar açúcar de confeiteiro que não sei cargas d'água, porque no Brasil agora açúcar de confeiteiro tem amido, né? Não entendo. Não, eu não te julgo, eu não te culpo. Em um dado momento da minha vida, em Rondônia, eu não sabia que o açúcar de confeiteiro tinha amido. Eu aprendi em Paris em 2017 que era açúcar de confeiteiro. Cheguei no Brasil e comecei a usar. Depois de algum tempo que eu fui estudando, que eu fui vendo que tinha amido e que isso traz aqui no fundinho assim uma lembrança do amido, do gostinho. Mas isso é só pra gente que é muito experiente. Do contrário, as pessoas não entendem esse retrogosto do amido. E se vai te ajudar, por que não? E aí, dentro do curso, eu te passo uma proporção razoável para você conseguir ter essa segurança. Mas, Michele, a sua receita é com o quê? Minha receita é claras, açúcar e farinha de amêndoas. Só que eu te dou outros artifícios, porque eu entendo da sua necessidade e já estive na sua condição de umidade extrema e seca extrema. Então, não adianta eu vir aqui falar para você abobrinha, falando que você não pode usar. É mentira, tá? Tá tudo bem, fica tudo bem. Receba o meu abraço, meu acolhimento. Estamos juntas, tá? As pessoas só falam que você pode ou não pode porque elas não tiveram nas suas condições, tá bom? E aí vou responder mais uma pergunta. A gente falou o roteiro para fazer macarrons, começa e não para em todo o processo. A gente falou da farinha de amêndoas e a gente falou da clara. E eu vou responder mais uma pergunta. Vamos ver qual que é. Como identificar uma boa farinha de amêndoas? Eu falei. O ponto do merengue. Qual a temperatura? Tá. Tapete. Achei uma bem interessante aqui. As outras eu vou responder ao longo das nossas próximas 2 lives, tá? Por que eu vou responder essa? Porque vocês viram ontem, foi o chá revelação do meu sobrinho. Eu já tenho 3 sobrinhos. Eu tenho a Alice, a Luísa e o Vitor. Na verdade, a Alice e o Vitor são meus afilhados. Todos os 3 são por parte do meu marido. E agora vem o Lorenzo, que será, né, o filho do meu irmão mesmo. E então, 4 sobrinhos. E aí eu fiz os macarrons pro chá revelação, que foi ontem, e vocês sabem que eu moro em São Paulo. E vim pro interior. E aí a pergunta é, a chefe Elaine me mandou, faço meus macarrons e congelo em caixas fechadas. Quando retiro, eles ficam úmidos e quebradiços. Verdade. Tem alguém ontem que comeu macarrão? Não tem. Gente, eu devia ter trazido o macarrão aqui para morder na frente de vocês. Estava perfeito. Esses macarrons, quem teve comigo nas lives de aquecimento? Eu fiz esses macarrons na live de aquecimento. Lá no dia 20 foi. Então eu fiz os macarrons. Então aí qual foi o processo que eu fiz? Fiz os macarrons. No dia que eu fiz, eu já estava com a minha ganache pronta. Já recheei e congelei. Trouxe, né, em bolsa térmica, com gelo dentro, tudo certinho para manter as temperaturas. E já cheguei aqui em Rio Preto, 5 horas e meia de viagem. Na verdade foram 6, porque a rodovia estava com obra, foi um caos. Chegaram geladinhos, já coloquei no freezer e só tirei ontem. Tirei às 4 da tarde, meio-dia, coloquei na geladeira, 4 horas, fui pro salão de festa, tirei da geladeira e coloquei lá no expositor. Então, assim, quando a gente congela macarrão,
tem os blister e tem as caixas, né? Só que a gente precisa pensar que o macarrão, lembra que eu falei que o macarrão é úmido? Quando a gente acaba de assar o macarrão, a gente aperta, aqui a casquinha dele, ele é fofinho, aquilo ali é umidade, tá? E aí, quando a gente vai congelar, a gente precisa pensar em uma coisa. Eu vou congelar e ele estava úmido por dentro. Úmido quer dizer água. A hora que eu descongelar, eu tenho o quê? Essa água sai do macarrão. Por isso que o descongelamento é sempre progressivo. Eu tiro o meu macarrão do freezer e imediatamente coloco na geladeira. E depois, no mínimo de 4 horas, que eu vou levar para temperatura ambiente, tá? Então, progressivo. Tiro do freezer, geladeira, temperatura ambiente, sempre. Só que eu peguei essa dica há muitos anos atrás e eu nem sabia disso. E nem sabia, na verdade, de como aplicar, que eu aplicaria isso no macarrão. Mas a gente precisa lacrar o máximo que der os nossos macarrões. Então, o meu blister, que tá lá com os meus macarrões, ou a minha caixa, minha Tupperware, o que eu faço? Tô com a Tupperware, blister, os meus macarrões estão dentro. Primeiro, eles ficam todos em pezinhos assim, enfileiradinhos. Além de estar ali, eu ainda vou colocar um papel, qualquer que seja, um papel toalha, qualquer pedacinho de papel. Por quê? Na hora que eu for descongelar, na hora na condensação e descondensação, tem aquela liberação de água. E aí, esse papelzinho vai juntar nessa água e não o seu macarrão. Macarrão é base de açúcar. Tudo que é umidade, ele puxa açúcar e água amolece, quebradiço, tá? Então, colocou na caixa, colocou no blister, um pedacinho de papel, de guardanapo de papel, o que for. Um plástico celofane, fechando tudo isso, e plástico de freezer. Gente, tem que ser muito, 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 muito bem embalado. Muito. Não adianta só colocar no blister e colocar no freezer. Quando a gente coloca o plástico bem em contato do macarrão, na descondensação, o que acontece? A água vem aqui para cima do plástico, na superfície. Eu tinha que ter tirado uma foto ainda ontem. Na geladeira mesmo dava para ver as gotículas de água tudo aqui em cima e não embaixo dentro do meu macarrão. Porque quando a gente embala muito bem uma coisa, a descondensação, o quente está vindo daqui de cima, do lado de fora. Então ele bate e ele transpira aqui, para cima e não para dentro. Entendeu? Então lacra muito bem, muito, muito, muito bem esse seu macarrão. Não adianta só colocar na caixinha. Tem que passar filme plástico, tem que passar papel celofane, deixar bem vedadinho. E a gente foi para 1 hora de live, que era 30 minutos. Olha, obrigada pelo seu tempo. Eu não vou me alongar, a gente tem mais 2 dias aí. Eu quero te falar que a escola de macarrons até segunda-feira tá com um valor promocional de R$ 597. A partir de segunda-feira, às 23 horas e 59 minutos, vai para 797. Ainda é um curso com um valor muito acessível aí para tudo que oferece. Eu fiz um post, vou soltar logo após para vocês verem cada item que tem dentro do curso. Mas o mais importante para você que é iniciante ou para você que faz macarrons e tem muito problema, primeiro é desmistificar, porque o macarrão é para todo mundo, que opte por fazer macarrão. Lembra que eu te falei aqui no começo da live? E segundo, você precisa de acompanhamento. Então, não vou falar aqui que eu vou dar uma mentoria grátis para a primeira aluna inscrita.
eu vou dar uma mentoria para minha turma inteira. Por isso que eu disponibilizei o meu fevereiro em razão disso, tá? Então é isso. Dia 15 as aulas ao vivo começam. Então agora na segunda a gente está em valor promocional, depois acaba e tenho mais 2 dias ali de carrinho aberto para quem quiser entrar para a escola de macarrons e depois talvez em abril. Tá? Porque aí depois eu volto para as minhas sobremesas sofisticadas, porque tem muita seguidora aqui me pedindo umas inclusões novas. Paris Brest, o mundo da Chu na sobremesas sofisticadas. Sim, tem algumas coisas novas para acontecer e aí eu vou para sobremesas e os macarrons ficam adormecidos, tá bom? Obrigada pela sua companhia. 1 hora de live. Eu falo demais e vocês não me param. Um beijo. Ótima sexta para vocês. Obrigada pela companhia. E até domingo. Domingo eu chego de viagem e estou aqui com vocês. Vocês estejam comigo. Tá bom? Obrigada de todo o coração. Um beijo. Obrigada a vocês, meninas.